Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar esse material aqui, que é a Epic Collection do Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, Ameaça por Todos os Lados. Material em capa cartão, papel couché colorido, com suas 488 páginas, reunindo as edições de Amazing Spider-Man 351 a 360 e anual 25, Espetacular Spider-Man anual 11, Web of Spider-Man anual 7, Spider-Man Fear Itself, que é uma graphic novel. Bom, sobre o que é isso, né? Para quem não sabe, isso é a continuação dos ônibus lá, mas não necessariamente você precisa ler o ônibus do Todd McFarlane e o do Eric Larsen. Aqui quem começa a desenhar é o Mark Bagley, muito famoso pela sua passagem lá no Ultimate Homem-Aranha do Brian Michael Bendis. E essa época aqui, sendo bem sincero para vocês, a primeira que eu li foi a do Punho de Ferro, ainda considero a melhor, que eu trouxe para cá pro canal. A segunda do Capitão América, do John Barney, muito boa, diga-se de passagem, mas tem seus desníveis. A terceira que eu trouxe em vídeo foi a do Cavaleiro da Lua, que essa sim eu acho muito legal, é a segunda melhor. E tem a do Demolidor também, que eu até esqueço, que é a do Chichester, que é uma fase assim, passável. Mas tem essa do Homem-Aranha. E o que eu tenho a dizer? Quando eu assinei o Disney Plus, ou tanto faz como você fala inglês, eu criei meio que uma missão, uma cruzada de assistir séries clássicas da Marvel para me inteirar, para ter ali uma programaçãozinha bacana. E a série do Homem-Aranha dos anos 90 foi uma das primeiras e, sendo bem sincero, foi a que eu mais gostei de ter assistido, porque é muito divertida, tem todo um roteiro assim, fenomenal, né? Diga-se de passagem. E tem essa época aqui que é basicamente a mesma pegada. Você tem histórias episódicas, crossovers, com personagens diferentes, e você não tem aquela profundidade, aquela dramaticidade, mas você, sei lá, eu acho que é uma coisa assim do Homem-Aranha dos anos 90, né, antes da saga do clone, que é muito interessante salientar, que essas histórias episódicas dele eram muito boas. Elas não eram primor de texto, mas elas conseguiam captar ali alguma coisa que do entretenimento que te aliena, que não é que te aliena da realidade, mas você tem uma leveza ali. Bom, vamos voltar para a Epic. Essa Epic, ela abre com os anuais que eu falei para vocês, que vai ser Vibranium e Vingança, a história. O que ela vai se tratar, né? Vibranium e Vingança. A Roxxon, que é uma empresa maligna da Marvel, ela está investindo numa nova espécie de Vibranium, que é o Vibranium Ártico, que é um Vibranium estável. O que acontece? Ele vai lá e, se você deixar alguns metais perto dele, ele pega e começa a derreter esses metais, simplesmente isso. Então, o Homem-Aranha vai se esbarrar com a Roxxon, ao mesmo tempo que o Rei do Crime vai querer roubar esse Vibranium. Ele vai contratar o Fantasma, que é um vilão do Homem de Ferro, que ficou um pouquinho popular com a adaptação feminina dele no MCU. E no meio disso teremos o Ultron também metido nessa vingança. Cara, aí você vai pensar, Cadu, esse bolo doido todo deu certo? Cara, a história é divertidíssima, vale muito a pena conferir. Só que ela é dividida em 3 anuais,
Então você tem ali querendo ou não... Opa, pera aí. Dificuldade com a iluminação aqui. Pera aí, gente. Ai, Jesus Cristo, cara. Agora foi. Você vai ter dividido em 3 anuais e ao mesmo tempo esses anuais vão ter histórias backup. A primeira parte é escrita pelo David Michelinie, arte do Guang Yap, que é uma arte boa. Não tem aqueles vícios dos anos 90. Vou mostrar aqui um pouco. E para salientar também uma coisa, a revista do Homem-Aranha era utilizada para fazer propaganda para outros quadrinhos. Então a participação do Pantera Negra e do Homem de Ferro, de certa forma, também serve para isso. Deixa eu só pegar alguma página legal com a aranha aqui, ó. Passando. Eu acho essa arte muito bacana. As histórias de backup, algumas vão recontar a origem do Aranha. Como essa aqui com o Sal Buscema, falecido Sal Buscema, que era um artista que eu gostava muito. Diga-se de passagem. Aí tem uma com o roteiro do David Michelinie ainda. E a arte do Alan Kupperberg, que é da Silver Sable. Ela vai montar um grupo de pessoas para deter terroristas. Eu gosto dessa história, acho muito boa. Aqui, a Silver Sable, arte muito legal. Tem uma do Venom, com roteiro também do Michelinie, arte do Paris Cullins. Essa eu gostei, o Venom na estrada. Eu gosto do Venom, é um personagem que eu queria ter mais histórias. E depois tem o Chance, uma história do Chance com a arte do Steve Ditko. A arte do Ditko aí na pegada clássica. Aí depois tem roteiro do... como é que se diz? David Michelinie ainda, e a arte da Mary Severin. Arte muito boa também. Mantém a qualidade aqui. Agora saindo, né, dessa seara da Vibranium Vingança, depois a gente tem, deixa eu ver aqui, uma história crossover do Nova com Aranha, roteiro do David Michelinie, e agora a arte do grandíssimo Mark Bagley, que também segue a regra da teia espaguete, criada lá pelo Todd McFarlane, e diga-se de passagem, um ótimo recurso artístico. Essa história aqui é muito boa. A Aranha vai lidar com o Tri-Sentinela, ele e o Nova juntos. Eu me diverti muito lendo, vou ser bem sincero com vocês aqui. A Epic meio que me capturou. Depois a gente vai ter uma história com o roteiro do Almigron. Aliás, vai ser um arco que vai ocupar a maior parte do encadernado, com o roteiro do Almigron e a arte do Mark Bagley. Aqui o Homem-Aranha vai fazer crossover com Cavaleiro da Lua, Justiceiro, Falcão de Aço. Quem mais que aparece aqui? Cara, é muita gente. É o Nova, o Radical também. Tipo assim, vai ser só a nata daquele... tirando o Cavaleiro da Lua, pelo menos, só a nata dos personagens que estão fazendo sucesso nos anos 90. E é um arco muito divertido. Eu gosto muito desse arco. Gostei muito de acompanhar ele. As interações do Justiceiro com o Homem-Aranha são muito legais também. Foi uma história muito boa. Eu gostei de ter lido, gente. Vou ser bem sincero. Aí depois, ali fechando, vai ter uma história do Homem-Aranha contra um personagem, o Cardíaco. Michelinie volta para os roteiros, com a arte do Chris Marina. O Cardíaco é um personagem muito bacana, eu gostei dele, também das motivações dele.
queria muito que a Panini desse continuidade a essa época aqui. A arte do Chris Marinan aqui. O cardíaco. Eu acho que muita gente não comenta também que os anos 90 tinha muito vício em máscaras com a boca e os olhos à mostra. Ou máscaras muito escuras com linhas traçados brancos. Você vê isso no Spawn, você vê no Venom também. Aí, por último, tem Homem-Aranha e a Essência do Medo, roteiro do Gary Conway e a arte do Ross Andru. O Ross Andru, que é um bom artista. Homem-Aranha vai numa missão com a Silver Sable. A arte aqui muito bonita, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa é uma graphic novel. Chegou a ser publicado aqui até naquele encadernado de graphic novels do Homem-Aranha. Cara, eu gostei muito de ler isso aqui, sendo bem honesto com vocês. Talvez a profundidade dessa época seja muito rasa, mas é uma fase muito boa do Homem-Aranha. Eu acho que é uma fase tão tanto quanto saudosa, porque eu percebo que hoje em dia as pessoas pegam o Homem-Aranha, por exemplo, e tentam fazer com ele algo parecido com o Batman, né? Que é deixar a vida dele muito sombria, muito pesada. E não é bem esse caminho. Eu acho que o Homem-Aranha ele vai para um caminho diferente do Batman, que é para evoluir esse personagem, a gente precisa dele vir um pouco para a luz. A gente quer ver o Homem-Aranha se dando bem, quer ver o Homem-Aranha evoluindo, tipo assim, para uma pessoa de bem com a vida, com as coisas dando certo. Então acho que, tipo assim, fazer ele terminar com a Mary Jane foi uma das piores decisões. Tanto é que um dos elementos que eu vou comentar aqui que eu esqueci de falar dessa época, o relacionamento dele com a Mary Jane, cara, é uma das coisas também que traz leveza nessas histórias, nesses capítulos. Então, tirar isso dele foi uma das piores decisões. Que a Mary Jane, como personagem coadjuvante recorrente, ela é muito cativante. Eu acho que ela é mais cativante que a Tia May, que a Tia May, tipo assim, ela serviu ali num primeiro momento, mas o personagem já saiu de casa, já se casou, tá morando com a mulher, então não tem pra quê. Eu acho que se perdeu a oportunidade de consagrar um casal tão icônico quanto Clark Kent e Lois Lane, por exemplo. A Marvel tem poucos casais aí tão icônicos quanto. Por exemplo, a Sue Richards com o Reed, por exemplo, é um casal impactante. Você não tem ali, tem as insinuações dele ser corno, tem, mas isso é zoeira do fandom, então eu não levo muito a sério. Mas o Homem-Aranha e a Mary Jane eles perderam esse pódio porque a Marvel fez muita bobagem. Mas voltando aqui a Epic, né? Que nota eu dou pra essa Epic? Cara, eu dou meus sinceros 8.7. Cadu, tão perto do 9, por quê? Porque aqui tem algum elemento que eu não sei explicar o que é. É aquele elemento que deixa aquele quadrinho querido e ao mesmo tempo ele pode ser o mais raso que for. Mas ele é sincero, é um quadrinho honesto. É um quadrinho de aventura, muito bom, muito divertido. Ele te entretém e ele mantém aquela essência do personagem que você tanto gosta. Eu acho que é isso que está faltando hoje em dia também para Homem-Aranha. Então é isso, vou deixar o link para comprar na Amazon na descrição aqui do vídeo. Comentem o que vocês acham desse Homem-Aranha dos anos 90. Se vocês têm uma certa saudade, uma certa admiração, assim como eu, comentem aí, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.